Olá a todos! Olá a todos vocês dois que estão aqui. 3, ok. Temos 4. Uma Romura, cara, que da hora. Todos vocês que estão aqui para assistir o VideoQuest, muito obrigado pela presença de todos. Eu sou Leonardo Kitsune. Eu sou o Fábio Urso. A reação do urso foi um pouquinho mais efusiva. Eu estou sentindo, mas eu vou engolir. Assim como a Uraraka engoliu no torneio. Lembra no momento que ela falou, vou engolir, vou reprimir os sentimentos? Muito bem. Aqui no VideoQuest, nós estamos aqui na gravação ao vivo do VideoQuest 86. Eu preciso agradecer o Crunchyroll, o stand do Crunchyroll que nos cedeu o espaço. A gente pode aqui gravar o nosso VideoQuest para vocês. E eu espero que vocês tenham acompanhado os outros vídeos do Boku no Hero Academia, porque Boku no Hero Academia, inclusive, já começou a gravação aqui no programa. Surpreso! Eu esperava por essa. Boku no Hero Academia ele é muito coeso. Ele é muito... não é uma palavra idiota de usar, mas ele é muito linear, muito contínuo. É um raciocínio continuado que começa com o estabelecimento de uma hipótese e ele vai trabalhando essa hipótese conforme a história vai evoluindo. Ele trabalha quando a hipótese é meio que hegeliano, né? Eu tenho a síntese, tenho a hipótese, a síntese. Você não lembra mais a ordem? Eu não fiz TCC, eu não faço ideia. Eu lembro mais a ordem dos três. Mas o importante é que apresenta a ideia, apresenta o oposto e depois apresenta a fusão do oposto com a ideia para uma renovação. Exato. E a gente falou aqui pra vocês que na primeira temporada foi discutido primeiro o que é ser um herói, o que não é ser um herói, vários pontos de vista diferentes, e depois foi contraposto por um ponto de vista contrário, o problema de ser um herói. Como ser um herói seria errado, dependendo do ponto de vista. Na segunda temporada a gente trabalhou com consequências do heroísmo no mundo de Boku no Hero Academia. E agora, na terceira, tá na hora, basicamente, de mudar o mundo. É basicamente a terceira vez que eu visito esse momento de Boku no Hero Academia. Essa terceira temporada eu li no mangá. O mangá, se eu não me engano, equivale aos volumes 7 a 14, alguma coisa assim. Aí eu assisti o anime pelo Crunchyroll. E depois eu reli o mangá para fazer essa gravação. E o começo dele eu realmente não gostava. O começo do que equivale à terceira temporada eu realmente não gostava. E depois eu gostava um pouco mais quando entra num torneiozinho. Inverteu completamente para mim. Eu passei a admirar muito esse começo dessa terceira temporada, porque tem uma força narrativa, de um drive narrativo muito forte. Essa terceira temporada do Boku no Hero, a primeira parte dela, ela tem muito isso. As coisas vão se acumulando, é uma bola de neve sem parar, que começa com um treinamento secreto e termina com o fim da sociedade como a conhecemos. É um pouco drástico, digamos. E é por isso que eu gosto dela. Ela não para. Uma coisa causa outra, que causa outra, que causa outra. Então a gente pode ir por partes. Ele começa com eles sendo levados para aquele treinamento oculto na vilinha. Para quem não lembra, a UA, nessa época, estava sofrendo muitas críticas por causa que teve muitos ataques à instituição e mau comportamento dos alunos. Então, eles decidem que a melhor forma seria treinar os alunos para eles estarem preparados para caso eles fossem atacados. Mas eles teriam que fazer isso de uma forma mais secreta. Eles treinam eles em o que seria um acampamento, vamos dizer, escondido nas montanhas, né? E apresenta, aliás, um grupo de heróis bem legais, que é as Pussycats. Quando eles estão fazendo esse treinamento, repentinamente eles são atacados por um grupo de vilões, né? E isso começa todo esse processo com a captura do Bakugou e tal, que é um pequeno ato de rebelião e de revolução deles, que são literais terroristas,
Pare para pensar, a Liga dos Vilões são terroristas. Eles fazem ações violentas contra propriedades privadas e ações violentas contra pessoas, como sequestro. Basicamente para provar um ponto, né? Exato. Para atingir um objetivo político através do medo. Isso, meus amigos, chama terrorismo. E o começo desse arco, a primeira coisa que a gente quer apresentar pra gente, quando eles chegam lá naquele acampamento, é o menininho Kota. Menininho de boné, não sei se vocês vão lembrar, um menininho de boné de chifre e tal. E que é a pior coisa do arco, ao mesmo tempo que a base do arco. E eu achava muito pior, até na terceira visita eu pegar nem chega a ser um detalhezinho. É uma coisa muito importante. E assim, a pior coisa que tem do Kota pra mim é a questão de ser muito óbvio. Quando você vê como ele é um menino que não gosta de herói. Então você bate o olho no personagem e fala, bom, no fim do arco ele vai gostar de herói. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Não é legal, eu realmente bati o olho na primeira vez que eu olhei e falei, olha isso aí. Tão óbvio, tá na minha cara, mas tem coisas mais interessantes do que isso. Tem uma conversa antes de começar essa temporada, que é do Midoriya, o Deku, com o Shigaraki, que a gente chama carinhosamente de Mãozinha. A conversa com o Mãozinha, ela é esclarecedora, porque fica claro que o que ele sente é uma rejeição à maneira como a sociedade se configura. E quando o Deku fala com o menino Kota, ele percebe que é muito parecido. O Kota, a história dele é que os pais dele eram heróis e morreram em combate. E o Deku fala especificamente que o Kota... O Kota, ele rejeita a sociedade do extraordinário que valoriza os dons. Essa é a frase exata do Midoriya. E aí tem um contraste com o Shigaraki. E é isso que eu achei mais interessante. Porque, metaforicamente falando, salvar o Kota é salvar o Shigaraki. E eu fiquei pensando que talvez seja esse o objetivo da história toda. Porque o Shigaraki talvez ele não precise ser derrotado. Ele precisa ser salvo. Mas aí tem todo o debate. Ele precisa ser salvo. Ele ser salvo significa que ele vai ter que aceitar o status quo dessa sociedade como ela é, onde quem é privilegiado com um poder que parece um poder de herói continua sendo herói e quem faz lavagem cerebral não pode ser herói nunca? Ele vai ter que aceitar isso ou a sociedade vai mudar? E a questão de ter um poder é muito importante em Boku no Hero. Não só ter um poder, porque era isso que impedia o Deku de ser um herói, como também qual o poder você tem. E a injustiça dessa situação que é a parte importante do Boku no Hero. E aí tem um ataque. Tem um ataque dos vilões ao acampamento. Que eu fiquei feliz na minha terceira leitura porque é muito rápido para chegar nesse ponto. Porque na minha cabeça eles treinavam os poderes na floresta e o Kota ficava de frescura e tudo mais. Não! Acho que é tipo 2 capítulos que eles estão treinando na floresta e aí já tem um ataque e aí coisas começam a acontecer deslocadamente. E o legal desse ataque é que os vilões, eles afirmam repetidamente que o objetivo deles não é matar ninguém, não é nada disso. É uma declaração. É basicamente uma declaração política. Eles não querem matar nenhum aluno, eles só querem mostrar para todo mundo que a UA é frágil e que a sociedade como está configurada é frágil e que certas pessoas são limitadas pela maneira como a sociedade se organizou. Especificamente nesse ponto, o Bakugou. O moço é sequestrado e aí a gente começa a ver um pouco mais essas coisas reverberando pro público. Porque o mais importante desse trecho é o quanto tudo isso que acontece reverbera na sociedade. O quanto isso reverbera na opinião pública. A opinião pública é muito importante. Uma coisa interessante, inclusive, quando vai rolar a briga do All Might, é que, ao contrário da Revolução, ela foi televisionada. Aí você tem helicóptero filmando, você tem
telões no meio da cidade mostrando a briga. Aquela velha lenda do centro da cidade que tem um telão que passa o jornal com o som e todo mundo assiste. Eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. Os caras colocam uma telona, todo mundo para e vê e comenta. Ia estar passando propaganda da Coca-Cola na TV, não ia estar passando jornal. Ninguém se importa. Mas passou no Boku no Hero, isso é importante. E o quanto é importante para as pessoas a UA, a posição da UA na sociedade. Porque tem duas coisas muito importantes, pelo menos naquela região, é Japão, né? Pelo menos por ali é muito importante a UA como uma instituição que forma as pessoas que são a esperança do futuro, e o All Might como pilar de normalidade e símbolo da paz. O próximo passo desse processo são os moleques querendo salvar o Bakugou. E já nesse momento, já é um momento que os moleques sentem o peso da consequência. E eu gosto disso, eu gosto como Boku no Hero é muito, a gente fala isso o tempo todo, ele é muito autorreflexivo. Ele sempre sabe, ele sempre pensa muito bem o que você pode estar pensando sobre ele, e ele sempre reflete sobre o que aconteceu nele mesmo. E os personagens refletem, e as coisas têm consequência. Quando eles vão salvar o Bakugou, você tem um debate de vários pontos de vista diferentes. Você tem, por exemplo, a Asui, a menina sapo, a melhor personagem que o Japão já criou. Ela é uma menina e ela é um sapo, ok? Ela fala que seria errado da parte deles fazer isso, porque estaria desobedecendo regras. E ela meio que é uma legalista nesse ponto, que existe lei, e se você quebra a lei, viola a lei, você tá errado e tá do lado dos vilões? Era um pouco legalista aí até certo ponto. Você tem a Uraraka falando que o Bakugou não ia gostar de ser resgatado por eles, mas eles vão mesmo assim. E aí eles se disfarçam, tem lá toda uma cena de comédia deles se disfarçando de host, o cara 4. E aí eles olham no tal incrível telão da cidade, a coletiva de imprensa da UA, e eles percebem, cara, se a gente fizer merda aqui, vai dar um problema. Porque a UA tá na Berlinda, todo mundo tá questionando a UA, e vai ser mais criança, no meio do caos, provavelmente sendo trucidada por vilões, e vai ser pior para a sociedade como um todo e para a escola em específico. Mas eles vão porque é isso que eles acreditam que tem que fazer, porque isso também é um tipo de coisa que o Boku no Hero postula como sinal de heroísmo. Você faz o que é necessário fazer quando é necessário fazer. E eles vão. Ao mesmo tempo que tem lá o ataque dos heróis, o resgate do Bakugou. Aliás, mostrando a eficiência de heróis, os heróis vencem os vilões em menos de 30 segundos. Eu gosto muito disso. Porque podia ser, em shonens de porrada genéricos, isso era 25 episódios, era uma temporada. Cada herói ia ter um cara específico. Ah, ele é forte, ele vai lutar com outro cara que é forte. Esse cara tem poder de madeira, o outro cara tem poder de madeira também. E vai uma luta enorme. Se fosse Bleach, imagina o Kubo fazendo esse negócio. Era 17 volumes de luta inútil. E super rápido, super eficiente. E aí tem a luta do Almôndega. Pra quem não sabe, a gente chama o vilão principal de Almôndega, que a cabeça dele parece uma almôndega. Eu não sei o nome dele. Essa luta também é transmitida via satélite para todos os lugares do mundo. E ela é comentada. E isso é o mais importante nesse momento. É todo mundo olhando e pensando algo sobre aquilo e sentindo alguma coisa naquele momento. Porque não é a questão se o All Might vai vencer, se o All Might vai perder, o quanto essa luta é legal, e ela é legal. É a melhor luta de todo Boku no Hero. O que importa é o quanto isso reverbera no mundo. O quanto as pessoas sentem o risco de perder o símbolo da paz. É isso que é o mais importante. Por isso, por exemplo, eu sou da opinião que não importa o All Might não ter morrido. Eu, inclusive, acredito que se ele morresse, podia ficar bom, lógico. Mas eu prefiro que ele não tenha morrido. Como você chegou a comentar comigo, se ele morresse, ele era um mártir. Se ele morresse, ele era um mártir. Ele era uma figura quase que divina. Ele morreu por nós.
o mártir tem força. Ele continuaria sendo um símbolo, mas o problema é que ele vence, mas o mundo vê como ele na verdade está definhando e ele continua vivo. Ele continua como um símbolo da própria decadência, um símbolo vivo da própria decadência. E isso é muito ruim. Isso é pior do que ele ter morrido naquele momento. E eu gosto muito do momento, todo aquele momento é muito lindo. É simplesmente maravilhoso, ele apontando para a TV, aquele momento que tem um significado pro Deku e tem um significado completamente diferente pro Bakugou, e completamente diferente pro resto do mundo. É lindo demais. Eu chorei, eu não consegui. Eu chorei quando li, eu chorei quando assisti e chorei quando reli. Que é uma habilidade que esse mangá tem, e anime também. O anime tem uma direção muito foda pra isso, né? Ele consegue criar esses crescendos, desses momentos grandiosos, assim. E a gente já gosta de todo mundo, né? Eu acho que o forte do mangá é como todos os personagens são meio que igualmente bons e humanos e pé no chão. E aí quando acontece um momento muito drástico como esse, você sente por todo mundo. Você vê o quadro pequenininho da menina sapo vendo tudo pela TV e fala: força, menina, vai ficar tudo bem. Mas não vai. A gente sente por eles, é legal. E tudo isso é incrível. Tudo isso é conectado. Tudo isso é uma coisa atrás da outra. É muito rápido. E é causa e consequência e pá. Isso vai dar no momento que toda a sociedade muda, vai reverberar até na mini coisinha que vem depois, que tem a questão dos dormitórios, que é porque agora tem que proteger as crianças. E naquele momento tem todo um capítulo que eu passei a amar, os 2 capítulos que eles estão nos quartos, fazendo lá, inspecionando, qual é o quarto mais legal e tal. Eu acho muito bonitinho tudo. Eu gosto, acho que o meu momento preferido desse é quando eles vão no quarto do Tokoyami. Também. Tão favorito. Super dark, tipo, nossa, como é dark. Aí eles pegam, não, eu tinha esse chaveiro, eu comprei no centro da cidade. Porque não é que ele é dark, ele é um adolescente que gosta de coisas dark. Ele é red demais, mas ele é um moleque que tem um poder de sombra, e ele gosta, ele abraça isso. Então eu gosto dessas pequenas nuances. Assim. Eu gosto que ele tem uma espada, aleatoriamente, ele nem sabe tecnicamente lutar com uma espada. Ele nem usa espada, ele nem precisa de espada, mas ele tem uma espada, porque espada é legal demais. Eu gosto disso. Mas nesse momento você tem o Bakugou no quarto dele, sem participar de bobageira nenhuma, porque está se sentindo culpado, e a Asui no quarto dela, reclusa, porque está se sentindo culpada com o tipo de coisa que ela falou para os caras, porque viu que todo mundo agiu enquanto ela não fez nada. Então tem nuances ali, tem questões e tem momentinhos, e tudo muito, tem um drive narrativo muito forte, que uma coisa causa a outra, e chega naquele ponto e tudo muda, e aí quebra. E a gente tem outro arco. E o próximo arco é o arco da prova de licenciamento, prova de licença provisória, né? Que basicamente permite a eles fazerem não é ensaio, é estágio, obrigado. E o que acontece é que há um momento que, acho que até o próprio autor vê a necessidade de pôr esses personagens na rua, por eles enfrentando vilões de verdade que estão agindo na rua. Porque tem uma questão da repetição dos arcos de Boku no Hero, que é meio que treinamento e invasão, treinamento e invasão, treinamento e invasão. As pessoas criticam isso. O mangá usa isso. No meio do ataque eles falam, na coletiva de imprensa, eles falam que aconteceu tantas invasões no meio de treinamento, que as pessoas já estão pegando isso. Então a opinião pública está se voltando contra nós. Mas de fato, porque o mangá é muito auto-flexível, ele entende o que ele está fazendo. Mas de fato acontece isso muitas vezes, você precisa colocar os personagens para bater em vilão de verdade na rua, né? E ele tinha imposto a auto-regra de que esses garotos não podem sair por aí batendo em vilões na rua. Então ele meio que cria eles podem ganhar uma lição provisória e ficar como sidekicks, né?
e poder sair na rua bater em vilão de verdade. E também tem um outro lado da própria essência do arco, que é a questão do tipo de teste que eles estão fazendo. Porque os testes que eles estão fazendo são testes para testar a capacidade dos heróis de trabalhar em equipe, que é consequência direta do fim do símbolo da paz do All Might. Eles confiavam tanto num símbolo, agora a gente não tem mais uma pessoa que represente tudo, agora a gente precisa trabalhar com o coletivo. É uma junção de duas coisas. Ele quer trabalhar com esse tema de uma sociedade pós-símbolo da paz, uma sociedade no qual o coletivo, o herói coletivo é mais importante do que o símbolo da paz imponente está lá. E segundo, ele quer com isso se livrar de questões narrativas porque agora eles podem sair por aí batendo em vilão. Então, fazendo esse arco, ele cria duas coisas narrativas que ele quer fazer simultaneamente. Então não é como se o arco fosse inútil. Ele não é. Eu só fiquei muito de saco cheio dele na segunda vez que eu assisti. Completamente de saco cheio. Na primeira vez, ele é suportável. Porque é novidade, você tipo, vamos ver os personagens. É a primeira vez que a gente vê um monte daquelas pessoas lutando, tem muito personagem que não tinha tido destaque até aquele momento e tal. Então vai. Depois que você vê uma segunda vez, é só, a sequência de lutas. Eles lutam. E o anime ainda põe uns filler. Mano, os fillers, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa naquelas meninas do filler que é legal, que é a menina principal que aumenta o QI tomando chá. E o aumento do QI depende da marca do chá. Isso é muito Boku no Hero. É muito especificamente Boku no Hero. Então isso é legal. Mas eu fiquei tão saco cheio nesse arco da terceira vez que eu li. É tão sem graça. Tem uns momentos legais. A gente anotou highlights desse arco. Como por exemplo, Todoroki e Bakugou falhando no fim, fracassando no teste. Bom. Finalmente, Bakugou tomou o que ele merecia pelo péssimo comportamento dele. Não fala do meu casinho. Meu casinho. Esse menino precisa ser protegido. É um menino bom, apesar de ser um baita no pau no cu. Desculpa, continua. Ele merecia o que ele recebeu. Ele teve um péssimo comportamento ao longo de toda a vida dele. A gente está falando só do tempo que a gente viu, do tempo que a gente pode inferir que ele também foi um grande pau no cu, desculpa, pro João. A questão é, ele merecia isso. Ele merecia alguém falando, você não pode agir assim e esperar que a gente bata a palma pra você, que você é um bom herói. O Todoroki eu gostei da questão daquele conflito dele com o moleque do Shiketsu, supondo que seja Shiketsu. Eu não gravo nomes, mas eu gosto do conflito deles, de como isso atrapalha. Eu curto como o Bakugou, toda a história dele é tão autocentrada que no fim das contas, quando ele tem que trabalhar com o coletivo, ele acaba novamente se autocentrando e preocupando mais com os traumas pessoais dele do que com o que importa, e ele falha, porque não dá. Ele ainda não está encaixado nesse novo paradigma da sociedade coletivista de Boku no Hero. Então não dá pra ele passar pra frente. Eu gosto de uma sequência de acontecimentos que tem ali do Midoriya tentando salvar o pessoal, que tem aquele negócio do salvamento, dos reféns, não é refém, né? Das vítimas profissionais. E o Deku chega e fala, caramba, tá feio o negócio aqui. Como você vai falar na minha cara que tá tudo feio? Tá horrível, você tem que me tranquilizar. Aí ele lembra do All Might e fala que, não, eu preciso sorrir, eu preciso salvar ele. E aí ele faz isso do jeito meio errado, que ele fica repetindo a frase, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Para de falar a mesma coisa e tal. Que depois tem a Uraraka olhando aquilo e vendo que o Deku tá se dedicando para chegar no ponto que ele quer, então eu não posso ficar presa ao meu conflitozinho se eu tô apaixonado ou não, então eu vou reprimir. O momento do vou reprimir é significativo, é muito engraçado, não tem muito jeito. Eu peço perdão por dar risada dos sentimentos de Uraraka, mas ela deu uma menina sapo, então dane-se.
Então tem isso, tem esses momentos, mas o arco me enche um pouco o saco. Mas ele dá naquela luta do Midoriya com o Bakugou. É uma luta esperada desde que eles tinham, 4 anos? Porque esse é o momento que me deixa muito, eu vou usar a palavra incomodado, quando as pessoas criticam o Bakugou, que é só um personagem muito chato, e bom, ele é, mas ele é tão mais do que isso. É tão mais. Ele tem várias camadas. Todas elas são de cuzão, mas são várias camadas diferentes. Mas ele é muito complexo. Ele tem uma série de complexos. Porque ele teve um bom poder, né? Ele teve uma... Como é a palavra da hora para os poderes? Individualidade? O quê? Individualidade? Ele teve uma boa individualidade. Ele é uma pessoa inteligente, então sempre teve boas notas. Ele sempre foi capaz de ser carismático e atrair pessoas ao redor dele. Ele sempre foi uma pessoa de destaque. Então, tipo, as pessoas batiam palma e ele se sentia no centro. E quando você é bom em tudo, você não precisa ser legal com ninguém, né? É assim que se formam os babacas do nosso mundo. As pessoas que na sua vida, não tá tudo certo. Se você for babaca com as pessoas, não tem consequência. E aí você tem o Bakugou. Só que ao mesmo tempo que ele se acha sempre certo... O mais legal de tudo é que ele sofre a questão de ser um gênio que finalmente encontrou iguais. Quando ele chega na Way, uma das primeiras coisas que acontece é quando ele tá no ônibus. Você tá de sacanagem comigo. O legal é que ele voltou, né? Ele passou já. E aí ele, não. Então o que eu tenho que fazer é desfazer essa ação. Ele apagou a ação que ele fez. Ele voltou no tempo e agora ele não fez mais isso. Então tá tudo certo. Ok. Continuando. Uma das primeiras coisas que acontece quando ele chega na Way é o momento em que o pessoal tira sarro dele no ônibus. E isso é um momento emblemático, porque é esse momento, o momento em que o Bakugou é só mais um. É um momento em que o Bakugou ele não é mais o centro das atenções de todo mundo. Ele é só mais um cara qualquer. E quando o Midoriya, por algum motivo que ele desconhece, ganhou uma individualidade, começou a ganhar um círculo de amigos, começou a ser respeitado, começou a tirar boas notas, já tirava boas notas, ele era um garoto inteligente, mas também começou a ter a atenção do All Might, porque é óbvio que ele recebia a atenção especial do All Might. O próprio Todoroki reparou nisso. Então, tipo, o Bakugou, que é uma pessoa que repara nas coisas, reparou nisso. Ele falou, por que isso está acontecendo? Eu sou o centro do mundo. Porque ele é o cara que o Todoroki decide ser o rival, não eu. Por que é que ele é o Todoroki luta com todas as forças, não eu? Então ele se acha melhor do que todo mundo. Até agora tudo era provado que ele era. E pela primeira vez na vida, as pessoas não estão provando que talvez ele não seja o melhor cara do mundo. E aí, quando ele é o centro do mundo, ele meio que fode o rolê todo. E ele, pelo menos na avaliação dele, ele é o cara culpado pelo fim do All Might, o homem que ele mais admirou na vida. Então, o baque para o Bakugou foi sem querer. Eu juro que foi sem querer. Mas o impacto na vida do Bakugou é muito grande. E ele não consegue lidar com isso. Então, é um momento muito complexo para ele. É até curioso quando você para pra pensar o quanto o Deku é menos complexo que o Bakugou. E ele é o personagem principal. A gente pode dizer que nesse momento foi quando tudo explodiu na cara dele. A gente começa
essa temporada com a primeira coisa grande que acontece na temporada é a questão do segredo do All Might ser revelado para o mundo, e depois isso é revelado para o Bakugou com mais detalhes. Então a gente já tem um círculo de pessoas que entendem um pouco mais a ameaça que está realmente acontecendo nesse mundo. Então, tudo muito legal, tudo muito bacana. Eu gosto desse momento, desse fim de temporada, apesar de não ser exatamente o fim da temporada. O anime do Boku no Hero tem um hábito que meio que termina o arco e aí tem um pouquinho mais. Não sei, eu acho que terminar no anterior, no momento em que o Mãozinha conversa com o Midoriya, foi bom. Foi bom, mas eu também acho um começo melhor para a terceira do que um fim para a segunda. Porque se começasse com o Midoriya, o Shigaraki, dizendo tudo que ele acha, e logo depois a gente tivesse o contraste com o Kota, a gente pescaria essas coisas. Mas não é um grande problema, mas tem esse pouquinho a mais. Então você tem o capítulo do Twice, que é muito bom, que é o cara que é um vilão, que tem o poder de se dividir, de dividir coisas. Ele se divide em vários... Na verdade, ele faz cópias. Ele faz cópias, ele faz uma cópia dele mesmo, e as cópias começam a se rebelar contra ele, e ele fica maluco. Mas é só uma porta pra gente ver como o mundo mudou, e que agora meio que abriu a porteira, ninguém mais tem medo de nada, e tem novas gangues se organizando, e tem saques acontecendo pra todo lado e tal, que eu acho que é o tipo de coisa que tinha que aparecer mais vezes no decorrer do mangá, e não só pontuando aqui em um capítulo falando, isso também acontece, mas é legal de qualquer forma. E tem a conversa do All Might com o Almôndega sobre legado, digamos. Uma coisa importante de todo o Boku no Hero é que para todo arco em que o Midoriya aprende algo, o Shigaraki aprende algo também. Os dois estão se transformando lentamente em um vilão e um herói melhor. Então, quando tem a cena em que os dois mestres se encontram, quando você entende a diferença entre as duas formas de ensinar que os dois tinham até o momento, e é bem interessante a conversa dos dois, enquanto eles meio que discutem sobre como ensinar e como ficou os pupilos, como ficaram os pupilos, e como para o Almôndega, o All Might perdeu a oportunidade de deixar o Midoriya solto. Porque agora o nosso cara Mãozinho está solto no mundo, ele está livre, ele já é um rapaz crescido, ele já sabe fazer sua própria salta-banco, ele não precisa de ninguém ajudar ele. Então eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque depois tem o começo realmente um teaser da próxima temporada, que tem esses caras novos, isso aqui vai ser importante, e acaba. E essa, eu acredito ter sido uma ótima temporada. Depois que eu visitei mais uma vez, tem muitas coisas muito significativas. Eu sou fanboy, nós somos fanboys de Boku no Hero, inevitavelmente. Declarados. E ficamos por aqui. Vocês acabaram de acompanhar como é uma gravação do VideoQuest, que é exatamente assim, é 1 hora de gravação, pra gente tentar tirar meia hora disso. Normalmente lugares mais apertados e mais quentes. Sim. Tipo mais tipo uma biblioteca sem janela. Sabe que bateu um medo de eu não ter apertado o botão de gravar nessa câmera agora? Ah não, peraí. Sim, eu apertei. Aê! Glória! Aleluia, Senhor. Obrigado. Sim, está gravado. Muito obrigado a todos. Esse foi o VideoQuest 86. Aleluia, Senhor. Eu não vacilei. Tomara que o som esteja bom. Obrigado pela presença de todos.